Olá, meus queridos, mais uma vez estou aqui agradecendo a Deus por mais um dia. Eu quero deixar aqui uma reflexão para nós. Capítulo 7, versículo 15 da carta de Paulo aos Romanos, que diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Veja que Paulo diz: não compreendo o meu modo de agir, porque o que eu prefiro fazer, ou o que eu pretendo, o que eu quero fazer, eu não consigo. Agora, aquilo que eu detesto fazer, isso eu faço. Veja o seguinte, o versículo 16 diz: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, senão bem algum, pois o querer está em mim, não porém o efetuá-lo. Versículo 19 diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Certo? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Meus queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus, eu vou finalizar aqui e vou dizer o seguinte, em breves palavras. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele queria fazer o bem. Quando ele pensava que estava fazendo bem, ele já tinha feito o mal que ele não queria. Aos seus olhos era mal. Ele não queria fazer tal coisa, queria fazer o melhor, aquilo que estava dentro dele, determinado para ele fazer. No versículo 19, nos chama a atenção que Paulo dá um brado como se fosse vencido. Na outra versão, você vai ler melhor, então ele dá um brado como se fosse vencido. Ele diz: o mal que não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, não consigo. Então, ele dá a entender que ele não conseguia fazer o que ele queria. Mas se você analisar o contexto, tem umas 12, 13 vezes ele dizendo eu. Então, quando o homem está muito centralizado no eu isso, eu aquilo outro, não vai dar nada certo. Não dá nada certo. Mas veja a transição que ele faz no versículo 24. Versículo 24 ele diz: miserável homem que eu sou. Aí ele reconhece. O versículo 24, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz: miserável homem que eu sou. Agora veja só o que ele diz aqui, ó. Na minha tradução diz: desventurado homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? O corpo desta morte é o corpo físico, como está escrito lá no capítulo 6 e versículo 3. Aí ele chega no versículo 25 e faz uma interligação do versículo 25 para o versículo 1 do capítulo 8. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí o versículo 1 do capítulo 8 diz assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus. Então ele lembra que enquanto ele está pensando no seu eu isso, eu aquilo, ele não vencia nada. Quando ele disse miserável, desventurado, homem sem sucesso, sou eu. Então ele disse: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Então ele disse do corpo físico, o corpo do pecado, corpo do pecado. Aí ele lembra que existe um Deus que é maior, que é soberano. Ele diz: mas, no entanto, entretanto, tem um Deus que é poderoso, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Então ele diz: agora nenhuma condenação há para os que estão
escondido em Cristo Jesus. Estamos em Cristo, Cristo em Deus. Então muitas vezes não conseguimos vencer o pecado que está nos oprimindo, o sarx que está imperando no nosso corpo. Muitas vezes deslizamos, muitas vezes cometemos deslizes, um erro, isso, aquilo, outro, mas não era o nosso querer, não era a nossa vontade, tá? Não era a nossa vontade. Muitas vezes queremos vencer o pecado, queremos vencer a incredulidade, queremos vencer tantas coisas, mas muitas vezes não conseguimos sair ileso de determinada situação. Porém, temos uma coisa: aquele que está dentro de nós, ele é poderoso para nos fazer mais que vencedor e perdoar nossos pecados, perdoar nossas falhas. Ele disse, quando fazia, não era ele que fazia, mas o pecado estava imperando, ou seja, o sarx que estava imperando, aquele desejo entre o espírito e a carne. Então aqui há uma luta entre o espírito e a carne, tá certo? Então, meus queridos, que Deus abençoe. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui, ter assistido meus vídeos. Curta esse vídeo, comentem, compartilhem, fiquem à vontade. Que Deus abençoe e um forte abraço. Até o próximo vídeo.